Café Interativo, oferecimento Pone Cervejaria, mineira até os ossos e deliciosamente Poços Caldense. Dona Café, experimente e se surpreenda. Gescom Contabilidade, venha ser Gescom. Venha conhecer a nova sede do Laboratório Viotti, localizada Rua Paraíba, número 150, esquina com Rua Amazonas. Contando com equipe especializada, profissionais capacitados, equipamentos modernos e tudo que um bom laboratório precisa unir para obter resultados de excelência. Na nova sede do Viotti, você tem a garantia de muito mais conforto, sofisticação e um design todo pensado em você. Aguardamos sua visita. A Gescom Contabilidade, um escritório que presta serviços contábeis para Poços e região, possui ótima estrutura física, além de funcionários qualificados. Confiança e competência são as palavras que descrevem a Gescom Contabilidade. Você sabe o que é melhor, por isso busca o melhor. Sem dúvida nenhuma, é um ótimo investimento para empresas que precisam não apenas de um contador, mas de uma assessoria completa na área fiscal, contábil e tributária. Siga a Gescom Contabilidade nas redes sociais. A Gescom Contabilidade. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Café Interativo aqui pela nossa Virando TV. Hoje, sexta-feira, hein, gente? Sextou com gosto, porque o dia tá lindo, tá um clima gostoso, estamos aí encerrando praticamente o mês de março, já dando as boas-vindas ao mês de abril, que a gente espera realmente que seja melhor que os meses anteriores. Então, nós estamos aí na última semana e temos que trazer boas notícias para você. Você que está sempre aqui com a gente, você que está sempre participando, inclusive peço a você que participe efetivamente do nosso Café Interativo, através das nossas redes sociais, entra lá no Facebook, digita lá Virando TV, acha lá o Café Interativo e participe. Porque afinal de contas, como eu disse, sexta-feira sempre é um dia excelente para trazer boas notícias para nós e para a cidade como um todo, né? E hoje não vai fugir a regra. Hoje nós estamos trazendo aqui ele que é administrador de empresas, ele que é presidente, dono de uma holding, que vai explicar direitinho para quem não sabe o que é uma holding. Ele está vindo para Poços de Caldas junto com a sua equipe, trazendo aí investimentos para Poços de Caldas, vai captar aí através dos nossos investidores e vai também trazer muito, mas muito sucesso aqui para Poços de Caldas. Antes, porém, eu queria tocar em dois assuntos, né? Peço licença ao nosso convidado. Nesses dias atrás aí eu falei da história da sacolinha, né? Vocês estão lembrados? Que o supermercado agora não está mais oferecendo sacolinha, e ontem eu fiquei sabendo que a partir de determinado dia, que não está ainda definido, o supermercado vai sim, vai deixar a sacolinha, mas você vai ter que pagar por ela, né? Quer dizer, ele já paga tudo alto, ainda vai ter que pagar a sacolinha. Fica aí, então, mais um assunto para a gente colocar, mais uma pulga atrás da orelha. E ontem,
para fechar o dia com chave de ouro, fui abastecer meu carro e o frentista, coitado, não tem nada a ver, né? Aí vai do dono do posto, o frentista falou assim, o senhor vai pagar como? No dinheiro, no débito ou no crédito? Eu falei, por que tem diferença? Ele falou, tem. Se for no crédito, eu vou crescer 20 centavos por litro. Quer dizer, além do absurdo que está o preço do combustível, se você for a crédito, né, pagar a crédito, você tem que ainda acrescer 20 centavos. É uma prática que, creio eu, que deve ser legal, né? Porque se ele está fazendo, deve ter sido autorizado a fazer. Mas que a gente deveria evitar postos de combustível dessa maneira, deveria sim. Porque, afinal de contas, se o outro não faz, por que esse tem que fazer? Então, a gente tem liberdade para procurar aquele que for melhor. E, por falar em melhor, então, vamos aí apresentar ele que está trazendo para a Poços de Caldas, junto com a sua equipe, uma esperança a mais para vocês, empresários, para nós, Poços Caldenses, porque, afinal de contas, nós estamos querendo, sim, crescer e nos tornar aí uma grande cidade. Então, eu vou dar bom dia para o Luca Valenzuela, ele que é administrador de empresas, como eu disse, proprietário da Holding Valenzuela. Luca, muito bom dia, seja bem-vindo. Olá, Bola, muito bom dia, muito obrigado por abrir essa oportunidade, né, para que nós possamos comunicar toda a população aqui mineira, de Poços de Caldas e de região, a respeito do nosso projeto de investimento em pequenas, médias e, como eu falei na chamada, né, junto com a Lê, até mesmo empresas que estão querendo se tornar grandes empresas, porém estão começando a ver na pele as dores do crescimento, né? Então, assim, é tanto não apenas o investimento financeiro que a gente faz para ajudar essas empresas, mas também nós temos um corpo diretivo excelente de profissionais de ponta que a médio e longo prazo, Bola, eu vou explicar um pouco mais depois também, a grande valoração de o que a holding consegue trazer para a empresa, muita gente olha só na parte do investimento financeiro, dinheiro no investimento financeiro, mas a médio e longo prazo, o que a holding ela contribui mais para o pequeno, médio e grande empresário é propriamente o auxílio que nós oferecemos com todo esse conhecimento de mercado, né, de todo o board diretivo, que é para não apenas trazer o investimento, mas para auxiliar a empresa aonde melhor investir, né, ou seja, não é apenas um investimento, é um investimento consciente, estruturado e saudável. Tá aí então, o Luca vai falar isso e muito mais, porque afinal de contas, como eu disse e como ele afirmou aqui, ele está vindo para Poços. Vindo de onde? Vindo de São Paulo, né? Que todo mundo sabe a potência que é São Paulo, e lá estão os grandes investidores, estão as grandes empresas. Por que não Poços de Caldas se tornar também aí uma continuidade de uma grande cidade e se tornar também uma grande cidade? Ô Luca, mais uma vez seja bem-vindo, peço que você que está aí participando, mande o seu questionamento, mande a sua pergunta, participe, interaja com o nosso Café Interativo, para que a gente possa fazer um programa nota 10, como vai ser essa notícia, né? Que o Luca está trazendo aqui para Poços de Caldas. Antes, porém, Luca, quero saber, o que te trouxe a Poços de Caldas? O que você vislumbrou? Eu vou escolher uma cidade, vou lá para Poços de Caldas. Lógico que tem que ter um motivo. E eu gostaria também que você contasse um pouquinho desta holding, como ela foi formada, né? Porque a pessoa fala assim, é mais um aventureiro. Não, não é aventureiro. É uma coisa concreta, né? É uma empresa concreta, é uma holding concreta que está vindo para Poços de Caldas para trazer aí dinheiro, né? Está tão escasso hoje em dia. Conta para nós então, Luca. Ótimo. Então, o que funciona, né, Bola? Como que funciona? Hoje nós estamos vindo para Poços de Caldas fazer um investimento inicial em Minas Gerais, né, aqui na cidade. Por que Poços de Caldas? Poços de Caldas é muito industrializado, né? Nós gostamos muito de Minas Gerais. Então, quando a gente fala de investimento, muitas pessoas falam, grandes cidades, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, enfim, né? Mas a gente tem que entender também que o que movimenta a economia e o que foi um grande vetor de sustentação da economia na pandemia, não apenas na pandemia, né, mas foi feito um estudo pelo Sebrae de que de 70% a 80% das empresas são pequenas e médias empresas. Então, o que sustenta a economia brasileira, a economia no seu total, são pequenas e médias empresas. Então, o investidor, ele apostando, não apenas como eu falei, né, anteriormente, apostando dinheiro, apostando tempo, know-how, conhecimento,
para ajudar essas empresas a crescerem de uma forma sustentável, né, isso é um outro ponto que eu vou colocar também, que foi o motivo pelo qual a holding nasceu, tá? Com um diferencial, porque não apenas a gente tem que montar uma empresa, independente se for de investimento, se for de transformação de matéria-prima, se for de serviço, só que tem que ter o diferencial, né? E eu já vou explicar quais são os diferenciais da holding, tá? Então, voltando lá, por que Poços de Caldas? Poços de Caldas é uma cidade que está se desenvolvendo muito rápido, né? Então tem grandes projetos aí. Eu tive contato inicialmente com Poços de Caldas por conta do Clube do Empresário daqui de Poços. Então muito obrigado ao Clube do Empresário por ter ajudado a abrir essas portas inicialmente para a gente. Tive contato com alguns empresários e empreendedores da cidade e eles me contaram um pouco mais, né, sobre os projetos da cidade, economia, o entorno da cidade também, né, que é uma região que está crescendo bastante, apesar de ser uma região interiorana. E a questão do interior nos chama muita atenção, porque em grandes cidades, assim, tem muita indústria, né, só que o interior está crescendo muito. Então, o interior, por si só, ele gera muita oportunidade, né? Então, o PIB per capita está aumentando, né? A gente está vendo que, principalmente pós a pandemia agora, as indústrias estão retomando, né? E com o retorno das indústrias, gera-se muita oportunidade, gera-se muita demanda, né? As pessoas estão voltando a comprar, as indústrias estão voltando a abrir. Então, enfim, é toda a movimentação econômica que, por si só, já gera também muita oportunidade para as empresas. Como que surgiu o projeto da holding? Deixa eu tomar uma água aqui. O projeto da holding, ele surgiu alguns anos atrás. Antes de montar a holding, eu tenho duas empresas, uma na área de engenharia elétrica e uma na área de tecnologia, voltado para o ramo do futebol. E em relação à minha empresa principal, que é de energia elétrica, eu tive uma dor alguns anos atrás, porque eu participei de algumas rodadas de negociação com investidores de alto risco. Quando a gente fala de investidor de alto risco, o pessoal fala, grandes níveis de investimento. Não. O investimento de alto risco, ele vem desde o que a gente chama de pré-seed, né? Tem pré-seed, seed, angel investment, que é um investidor anjo, venture capital, private equity, mezzanine. Então, o que diferencia um nível do outro, um degrau do outro? Primeiro, o nível de maturidade da empresa, né? Então, a empresa pré-seed, ela é uma empresa que, na verdade, ainda está em fase de validação do modelo de negócio. O modelo de negócio ainda está em montagem, né, em estruturação. O seed money, ele já tem um business plan, um modelo de negócio, uma estrutura de negócio montada, porém ainda está começando a tracionar no mercado. A fase de investimento anjo, ele já começou a tracionar e está começando a escalar. E de venture capital para frente, aí já é a empresa que tem muitos clientes, que tem um corpo diretivo, né, já montado. Então, o que diferencia esse nível, né, de um degrau para o outro, a fase do investimento, é o nível de maturidade da empresa a ser investida e a quantidade de dinheiro. Então, quanto mais madura for a empresa, obviamente, mais dinheiro o investidor tem que aportar, né, para conseguir comprar uma participação dessa empresa. Ok, eu estava participando de algumas rodadas de investimento e eu percebi o seguinte, eu percebi algumas coisas que me incomodaram um pouco. Eu não estou generalizando aqui, não estou dizendo que todo investidor de risco faz isso, mas pelo menos os que eu tive contato fizeram. A primeira coisa, a análise do investidor, dos investidores, né, que analisaram as minhas empresas, foi uma análise puramente fria, em cima, única e exclusivamente do risco operacional que a minha empresa oferecia para o portfólio do investidor. Então, assim, eu não estou dizendo também que o investidor não tem que estar ciente dos riscos. Todo investidor tem que estar ciente dos riscos. Mas a partir do momento que você analisa só o risco que a empresa oferece para o portfólio, você negligencia uma série de outros fatores. Você negligencia a real capacidade, o real potencial que essa empresa tem de ganhar corpo, de ganhar escala a médio e longo prazo. Você negligencia os projetos, negligencia as metas, negligencia o sonho do empresário. Então, tudo isso acaba ficando para trás. E quando você negligencia tudo isso, você deixa de fazer investimentos importantíssimos para o seu portfólio. Por quê? Porque você fechou os olhos para coisas que não são puramente risco.
Então, eu até estava conversando com um dos meus conselheiros administrativos, o Sr. William Fraga, que inclusive está hoje aqui. Muito obrigado pela presença, Will. E aí, hoje a empresa dele está indo para Portugal, né? Ele é dono da WF Coaching, no Rio de Janeiro. E aí a gente estava conversando e eu falei, Will, se alguns anos atrás você tivesse tido acesso a um investimento de 100 mil, 250 mil na sua empresa, com uma assessoria, aonde você estaria hoje? Ele falou, eu já estaria em Portugal há muito tempo. Olha só. Eu também já tive acesso a alguns investidores que também não acreditaram no meu potencial. Ou seja, o investidor que tivesse acreditado no potencial da empresa dele, alguns anos atrás, hoje estaria junto com uma empresa referência no mercado carioca, muito em breve referência no mercado brasileiro, e estaria indo para fora também. E a mesma coisa aconteceu com as empresas dos outros 2 conselheiros administrativos. O outro deles é a OnSet, do Wellington Mengali, daqui de Minas, e o outro é a EGR, do Dr. Gabriel Rocha, lá de São Paulo. Né? Então, assim, todos os conselheiros passaram pela mesma dor, e justamente por isso eles abraçaram tanto o projeto. Né? Muito obrigado também aos 2 que estão nos assistindo agora. E a outra dor que eu passei, fora essa questão da análise, né, puramente em cima do risco, foi a situação de um investidor de risco, ele entrar na rodada de negociação já pensando no exit. O exit, o que é? A gente chama de exit o momento da saída do investidor. Então, eu sou investidor, eu compro essa empresa em um valuation de R$1 milhão, eu invisto 200 mil, então eu estou comprando 20% da sua empresa. Quando o investidor ele faz o aporte na empresa, ele já faz pensando no momento que ele vai sair da sua empresa. Por quê? Porque os investidores eles ganham a maior parte do investimento, do retorno deles, é no momento que eles revendem a participação deles para outro grupo de investimento. Não tem problema nenhum, isso é muito comum no mercado, né? A forma mais comum dos investidores ganharem dinheiro. Porém, a partir do momento em que esse retorno ele é exigido em um curto período de tempo, geralmente de 1 ano e meio a 2 anos, isso faz com que o investidor ele esprema tanto o empresário para que o empresário consiga retornar níveis de 4, 5, 10 vezes a mais, né, de crescimento, para ele ter esse retorno sobre o capital investido, que se você faz isso consecutivamente algumas vezes, não sobra muita coisa da empresa para contar a história. Então imagina você tem uma empresa, eu chego e invisto na tua empresa, mas eu tô comprando 10% da sua empresa por 200 mil, daqui 2 anos a tua empresa tem que estar valendo 10 vezes o que eu comprei, porque eu quero vender para outro investidor, tá? E isso é assinado em contrato, geralmente, e você vai ter que se virar, né, para quem é empresa, e acontece muito, isso acontece muito. E não é só com empresas de pequeno porte, médio porte, não. Tem vários estudos de caso, né, que comprovam que empresas multinacionais de capital aberto, em bolsa de valores, são compradas por grupos de investimento e, assim, a qualidade do serviço decai absurdamente depois da compra, porque entram novos investidores. Geralmente são empresas que tinham investidores antes, esses investidores anteriores vendem para novos investidores e é redução de custo indevida, né? Então tudo para ter... Vai dar tudo certo, aí fala, vamos aproveitar. Exatamente. Então assim, quando você faz isso por diversas vezes, isso gera uma degradação processual da empresa que não é saudável, tudo em busca, tudo em prol do retorno rápido do investimento. Tá. Perante isso, quais são os diferenciais da holding? Primeiro, nós não realizamos essa análise puramente fria, tá? Mais uma vez, nós temos que entender o risco sim, né, que a empresa investida ela exerce sobre o portfólio da holding, só que nós não negligenciamos muitas das coisas que alguns investidores de risco negligenciam. Então, antes de falar, não, legal, vamos seguir em frente ou não, nós analisamos, por exemplo, análise SWOT, né, nós fazemos uma análise da SWOT, que simplesmente, a análise SWOT as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Por quê? A nossa intenção é ficar com a empresa por um longo prazo. Não é ficar com a empresa 1 ano e meio, 2 anos e vender. Não, nós praticamos o buy and hold, né, do Warren Buffett,
quem aí tem um mínimo conhecimento, né, de investimento, ou quem não tiver também, quiser procurar, vale muito a pena. Warren Buffett, ele é o maior investidor da história, e ele aplica para os investimentos dele o buy and hold. O que é um buy and hold? Buy é comprar, holding é manter, né? Então ele compra uma posição em uma empresa de capital, ele faz de capital aberto, né? Nós fazemos de capital fechado, e ele mantém a posição, ele mantém a cadeira na empresa por muito tempo, porque ele consegue participar da evolução saudável e estruturada da empresa. Então é isso que nós estamos trazendo. Então, primeiro, uma análise um pouco mais voltada para o potencial a médio e longo prazo da empresa, não só de curto prazo. Essa análise do potencial a médio e longo prazo já nos dá uma visão diferenciada, né, do sonho do empresário, do projeto, das metas, das métricas, e do que a gente consegue realmente vir para somar. Então a gente não quer só injetar dinheiro, a gente quer somar administrativamente, a gente quer somar para o empresário, né? Então esse é um dos diferenciais. Então só aí nós já somos diferentes nesses dois principais fatores, né, que eu citei. Então um é uma análise um pouco menos fria, e a outra a gente não entra para ficar pouco tempo, né? A gente entra para ficar no médio e longo prazo. Pelo que deu a entender, trocando em miúdos aí, usando uma metáfora, o caso desta holding, né, da holding Valenzuela, o que é? Ele vai ajudar você a plantar a semente, ele vai regar a sua plantinha, vai esperar ela crescer para depois colherem juntos o que foi plantado. Ao contrário de outros que vêm, ajudam você a plantar, vira as costas e vai embora. Acho que eu usei mais ou menos uma metáfora boa, não? Sim, não é? Sim. Captei vossa mensagem, amado mestre. E muita gente está participando aqui, quer saber mais detalhes, né? Então, bom dia a todos vocês que estão aí participando, assim como o meu querido Pepe Alex Laje, está lá, acho que no México, ele está no mundo, acho que ele estava no México, né? Ele diz assim, confirmando o que você falou. Bom dia, Luca. Realmente ele montou, né? Ele diz, eu montei 2 empresas fora do Brasil e com uma assessoria você não comete erros que podem chegar até perder sua empresa. E ele diz, muito bom. Realmente é aquela história, você está ajudando a plantar, né? E plantei e vou embora. O que eu faço agora? Não, vocês vão continuar, a holding vai continuar. O Alessandro Geiger, né, que está aqui com a gente, nosso querido Alê. Bom dia, Luca, bom dia, Marco Bola. O Eber está fazendo a seguinte pergunta, o Eber Alves Bento. Como será a escolha das empresas? E qual a porcentagem que a holding assumiria da empresa? Vamos lá. Exatamente, perfeito. Bom, a escolha da empresa, nós temos hoje 3 fases de análise, né? Então, para todos os interessados, né, em receber a análise, e outra, nós vamos passar 100% de feedback, Bola, para todos os analisados. Então, mesmo que, por exemplo, a empresa não passe para a segunda fase, o nosso trabalho ele vai muito além apenas de analisar simplesmente a empresa. Nós vamos analisar e caso a empresa não passe na análise, nós vamos identificar o porquê a empresa não passou. Porque nesse processo de feedback, o retorno é muito importante. Se o empresário ele nos deu a oportunidade de analisar a empresa, nós temos por obrigação de avisar o empresário por que não passou, né? Ou seja, quais os pontos, né, ali que levaram ele a não passar, que ele pode melhorar. É claro, tudo ao nosso ver, a nossa ótica. Nós não somos dono da verdade, pelo amor de Deus, né? Então, voltando lá, são 3 fases. A primeira fase, a pessoa pode entrar no site da holding, www.valenzuelaholding.com.br. Lá vai ter um botão onde a pessoa vai encontrar um formulário para preencher. Na verdade, ele vai encontrar um formulário, para passar os dados. Nós vamos enviar o formulário oficial por e-mail para a pessoa, tá? Esse formulário é um formulário muito básico, com 15 perguntas. São perguntas básicas para a gente identificar pontos, como eu falei, não apenas financeiro, mas pontos de estratégia, pontos de possibilidade de crescimento, algumas perguntas em relação ao projeto da empresa, né, para a gente entender qual o ponto A que o empresário está e qual o ponto B que ele quer chegar, né? Isso é muito importante a gente entender, porque, como diria já o Vicente Falcone, também quem não conhece é muito, muito bom, né? Vicente Falcone é um grande mestre da administração. Ele fala, todo empresário, independente
de qual momento de maturidade da empresa está, ele sempre vai estar no ponto A e sempre vai estar querendo chegar no ponto B. Para que ele consiga sair do A e chegar no B, ele tem uma série de coisas que ele precisa passar, né? Então ele tem que agregar conhecimento, tem que agregar recurso, tem que agregar uma série de coisas. Nesse formulário nós compreendemos bem de forma básica, né, todos esses pontos estratégicos, táticos, situação financeira, projeções para os próximos 5 anos e tal. Ok, passado nessa primeira fase, nós entramos pessoalmente em contato com a pessoa, com o empresário, porque aí entra uma outra fase um pouco mais minuciosa de análise, onde a gente vai analisar o plano de negócio, né, o business plan. O business plan, ele já é uma análise mais aprofundada de tudo isso que eu falei, né? Aonde a empresa está, onde ela quer chegar. O plano de negócio analisa todos os pontos, todos os principais departamentos da empresa, marketing, vendas, financeiro, contabilidade, projeção, meta, tudo mais. Vamos fazer uma análise SWOT, que eu acabei de citar, né, no começo. Vamos fazer uma análise PONC, vamos fazer uma análise de diligência, né, o due diligence. Passado pela segunda fase, aí vai ser uma fase mais de entrevista, né, de realmente para a gente conhecer o empreendedor. Então, essas são as 3 fases. Como eu disse, em qualquer uma das fases que o empreendedor ele parar, a gente vai retornar pelo feedback, olha, legal, muito obrigado, né, pela oportunidade de a gente analisar a sua empresa. Ela não passou por isso, né, fica uma dica aí de mentoria, né, analise melhor a sua empresa nesse ponto, sempre tentando ajudar o empreendedor. A gente está aqui, Bola, para ajudar o empreendedor, porque a gente compreende que economicamente faz sentido para a base da economia, né, a gente auxiliar o empreendedor a médio e longo prazo. Afinal de contas, como eu falei, a economia ela só se sustenta, a geração de emprego, ela só se sustenta graças ao micro, pequeno e médio empreendedor. E aí, só para complementar aqui a pergunta, qual a porcentagem que a Road assumiria da empresa? Perfeito. Isso vai muito de acordo com a análise do que a gente chama de valuation, tá? Então, o valuation o quê? É a valoração da empresa, de quanto ela vale. Ah, mas é de quanto eu vendo hoje? Não. O valuation, ele é feito, o valuation que a gente faz, né? O valuation do fluxo de caixa descontado, trazido a valor presente líquido. O que quer dizer, né, esses dois pontos? Fluxo de caixa descontado é a projeção de faturamento da empresa e de ganho da marca de agora até 5 anos para frente, trazido a valor presente líquido, ou seja, adicionando-se uma taxa de desconto, né, o desconto de risco do investimento. O que é o risco do investimento? O porquê que eu tenho que investir na sua empresa e não em um outro fundo de investimento, assim, né, assim por diante. Então, a análise que a gente faz de valoração da empresa. Então, considerando-se que a gente vai investir de 100 mil a 250 mil, na média, não é uma exata, né? Pode ser que algumas empresas fujam à regra, né? Pode ser que uma empresa a gente invista menos, pode ser que uma empresa invista mais. Ah, mas menos? Porque às vezes, Bola, a empresa ela não precisa de 100 mil reais de investimento. Às vezes a meta da empresa, ela está tão palpável e ela não precisa, para atingir essa primeira meta, de 100 mil, às vezes precisa de 80, às vezes precisa de 100. Tudo isso vai ser muito bem direcionado através da análise e através da administração da nossa equipe executiva. Né? Como eu falei, o importante não é tão o investimento financeiro, mas o investimento bem direcionado, o investimento compreendendo o que de eficiente a gente vai conseguir trazer para a empresa. Em marketing, em vendas, em financeiro, em sistema. A empresa precisa renovar o sistema, né, de CRM, de ERP, entendeu? Não precisa de um aplicativo, o site está ruim, precisa de uma equipe de vendas. Então, a gente compreender o que na empresa que são pontos de melhoria, né, e a gente fazer realmente investimentos financeiros e de know-how para que a gente consiga ajudar a empresa a ter esse ganho de escala. Eu penso assim, né, Luca, que voltando a falar na metáfora da plantação, o que você quis dizer aí nada mais é que vamos ver se essa planta, uma vez na terra, se ela precisa de água, se ela precisa de adubo, fungicida, né, de adubo. Isso. Então vocês vão analisar.
Se for só água, é pouco investimento. Se for alguma coisa a mais, é um investimento maior. Mas sempre pensando efetivamente lá na frente de uma boa plantação, de uma rentabilidade, principalmente para o empresário e, logicamente, para vocês. Hoje é sexta-feira, gente. Sexta-feira, dia 25 de março, nós estamos recebendo aqui, então, o Luca Valenzuela, ele que é administrador de empresa, proprietário e dirige aí a Holding Valenzuela, que está chegando em Poços de Caldas para ajudar a você, empresário, a subir mais um degrau no sucesso da sua empresa. E hoje, sexta-feira, inclusive o próprio Luca falou aqui que hoje ele vai, sabe aonde? Lá na Boni Cervejaria, tomar uma cervejinha, porque afinal de contas temos que comemorar aí essa grande notícia para Poços de Caldas. Mas, se você for junto com o Luca, ela pode ter certeza. Ele vai beber, mas ele não vai dirigir. Boni Cervejaria. Muito bem, estamos de volta aqui nessa sexta-feira e continuam as participações que queremos saber mais detalhes aí da Holding Valenzuela, que está chegando em Poços de Caldas e trazendo aí mais esperança para você, empresário. Ô Luca, a Maria Luísa Matos Silva disse, você tocou agora há pouco sobre esse assunto, vamos dar uma brilhantada maior. Quais são os benefícios em comparação com um fundo de investimento? Então, o que faz diferenciar? Por que não fazer um fundo de investimento e sim procurar a Holding Valenzuela? Ok, bom, em relação ao investidor, o que acontece? Fundos de investimentos, existem fundos de investimento específicos, né? Claro, que trazem aí uma rentabilidade muito boa, a gente sabe disso, mas a Holding, ela oferece principalmente uma possibilidade de estruturação e portas abertas que empreendedores e empresários não têm. Né? Então, um dos diferenciais, tanto para ou seja, tanto para os empresários quanto para os investidores, é justamente a diversificação de portfólio. Quando a gente fala de diversificação de portfólio, ele vem atrelado à segurança. Por que segurança? Imagina só, a primeira rodada de investimento da Holding, ela vai ser em 30 empresas. Essas 30 empresas vai ser feito entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? E aí, imagina só, esse portfólio nosso, ele vai ser o mais diversificado possível. Aí tá, a gente faz investimento em 30 empresas e tudo mais. O investidor final, ele vai receber a rentabilidade sobre o fundo total. Né? O que isso quer dizer? Se uma empresa, 2 empresas, 5 empresas, 10 empresas passarem por problemas financeiros, se o mercado dessas empresas passar por algum problema, vamos dizer que não vai ter tanto impacto na rentabilidade do investidor final. Por quê? Porque se 5 empresas passarem por problemas, vão ter outras 25 que vão estar sustentando. E o mesmo vale de segurança para o empresário. Né? Porque se eu sou um empresário, um empreendedor, que faço parte da família, que faço parte da holding, eu sei que me estruturando lá atrás, eu tenho uma holding com outras 29 empresas que estão sendo rentáveis, né? E a geração de caixa desse fundo, ele vai ser suficiente para me suprir, para me dar uma base, para me dar uma estrutura, até eu conseguir retornar, né, na minha rentabilidade, então meu mercado voltar a girar normalmente. Então, por exemplo, na pandemia, nós vimos uma queda muito brusca de casas de show, de balada, né, só que nós vimos uma alta absurda de empresas de tecnologia. Então, ou seja, na holding nós temos hoje, usando esse exemplo, né, nós temos uma casa de shows em São Paulo, uma balada na área sul de São Paulo, e nós temos 3 empresas de tecnologia. Né, nós temos empresas de cosmético, temos empresas de futebol, tem, enfim, né, empresas de engenharia e tal. Então, a holding ela está
trazendo primeiro uma segurança e, como eu falei, com o intuito de auxiliar e de ajudar a economia no médio e longo prazo, é que nós estamos abrindo as portas para empreendedores e empresários que, assim como eu, lá atrás, assim como todos os 3 integrantes também da holding, nós não tivemos acesso a esse investimento, nós não tivemos acesso a uma mentoria, nós não tivemos acesso a um suporte. Então, mais do que puramente uma rentabilidade de fundo de investimento, que também a holding traz isso, só que quem investe na holding e quem está junto com a holding tenha a ciência e tenha a consciência de que está ajudando empreendedores e empresários a crescerem, que de outra forma, no seu geral, não teriam essa oportunidade. Então, porque você entende também, não usando metáfora nenhuma, mas tecnicamente a holding veio aqui para ajudar. Você que quer investir não sabe aonde, e você empresário que quer ser investido e não tem quem invista. Então a holding vem justamente para costurar, né, essa falha, né, esse ato que se tornou, principalmente depois aí da pandemia, com aquele empresário que quer crescer. Ele precisava de uma ajudinha ali, mas não sabe aonde recorrer. E aquele que já está, né, já está bem abonado, eu queria investir em alguma coisa, mas não sabe aonde procurar. Então a holding vem justamente para costurar e ajudar você investidor, você empresário. Assim como a GESCOM Contabilidade também existe para ajudar aí a sua empresa, né? A GESCOM, assim como a holding Valenzuela, tem a equipe mais do que capacitada, mais do que treinada para preparar a contabilidade da sua empresa para que você esteja aí prontinho de contabilidade, liga para o Luca e fala: Luca, minha contabilidade está perfeita, porque eu usei a GESCOM Contabilidade, agora eu preciso da sua ajuda, quero a holding. Então, GESCOM Contabilidade é para a sua empresa, assim como a holding Valenzuela está chegando aqui em Poços para ajudar o investidor e para ajudar o empresário. Não é isso? Muito bem. Luca, o pessoal continua querendo saber mais detalhes. Vocês vão ter aqui em Poços um espaço físico, vai ser só com internet? Como é que faz? Você já anunciou aí o www, mas eu queria mais detalhes, assim como outros estão solicitando aqui. Perfeito. Antes de responder essa próxima pergunta, eu gostaria só de complementar a anterior. Perfeito. Para quem gostaria, para quem quiser, né, se inteirar um pouco mais sobre o poder do investimento em empresários, empreendedores e empresários a médio e longo prazo, como eu já citei o Warren Buffett, mas procurem sobre o buy and hold, sobre o poder do buy and hold, porque hoje está muito em alta o que a gente chama de day trading, né? Ou seja, é o investimento, né, onde se compram participações em empresas de bolsa de valores e vende-se a participação no mesmo dia. Então você compra e vende. Mais uma vez, não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que tem muita gente ganhando dinheiro, né, com isso, e está tudo certo, só que para o tipo de investimento que nós fazemos, a gente consegue contribuir um pouco mais, como eu falei, para o empresário e para o empreendedor. E para o investidor também, que quer ter uma segurança, né? A gente não está falando nem de altas rentabilidades, de altos ROIs, né? De alto nível de TIR, enfim. Mas para o investidor que ele quer ter segurança a médio e longo prazo, o buy and hold é a melhor escolha, né? Então fica aí a sugestão, fica a dica para quem não conhece. Procurem Warren Buffett, procurem Buy and Hold, e como eu já citei também o mestre Vicente Falcone, da Falcone Consultores de Desempenho, procurem também, que é muito importante. Em relação Só antes de você falar, que está todo mundo querendo saber mesmo, só para complementar o que você falou, a Caroline Drummond, bom dia Caroline, sucesso na escolha das empresas, esperamos que algumas de Poços sejam realmente contempladas, porque depois da pandemia, muitas delas estão precisando de suporte. Então você vê que vocês estão chegando na hora certa. Sim, inclusive algumas de Poços já são pré-selecionadas, tá? Nós já temos 4 empresas de Poços de Caldas entre as 30, que já estão pré-selecionadas, que nós estamos gostando bastante. E uma coisa interessante, né, puxando da pergunta, o comentário dela, esse ano nós vamos investir em 30. Só que todos os anos nós vamos fazer outras rodadas de investimento. Então, para você que esse ano fizer o cadastro na nossa plataforma e não for contemplado, fica esperto,
tá? Porque nós vamos passar o feedback esse ano, só que no ano que vem nós vamos entrar em contato de novo, por quê? E até é um motivo pelo qual nós vamos passar o feedback para a empresa. Por quê? A empresa fazendo o cadastro na plataforma hoje, ela não sendo selecionada, e a gente retornando feedback, você não foi selecionado por isso, ano que vem a gente entra em contato de novo com a empresa, e quem sabe a empresa, ela conseguiu, você entendeu? Eu não vou nem falar consertou, porque a gente conserta errado, né? E eu não sou ninguém para falar para a pessoa, olha, você está errado. É só o motivo pelo qual, perante o nosso compliance, perante, né, as métricas de análise, nós analisamos como não a empresa ideal para a gente investir agora. Só que no ano que vem, essa empresa pode ser uma das investidas, né? Então, assim, nós estamos fincando sim a bandeira em Poços de Caldas, assim como estamos fincando a bandeira em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, as empresas de Poços de Caldas já têm um lugar especial, né, nas nossas análises. Então, por favor, mande o seu formulário, né, entra no nosso portal, faz o cadastro, porque com certeza, se você não for contemplado esse ano, vão ter outras rodadas, mas já tem empresa de Poços de Caldas sim. Em relação à outra pergunta do ponto físico, hoje o nosso ponto físico ele está localizado em São Paulo, mediante, né, os investimentos e o desenvolvimento da holding em Poços de Caldas, muito provavelmente nós vamos abrir uma sede física aqui. E falando de investidor, Bola, é muito importante porque se alguém tiver contato com investidores que aportem capital na holding de Poços de Caldas, região, Minas, enfim, quem conseguir nos indicar e a gente fechando o contrato com o investidor, nós temos uma bonificação para quem nos trouxe, né? Então, também, assim, além dessa pessoa nos ajudar indiretamente a fomentar a economia regional, né? A pessoa também ela ganha dinheiro com a indicação de investidores. Então, é tão bom para o empresário, quanto bom para o investidor, quanto bom para quem conseguir nos indicar investidores, tá? Que a pessoa acaba ganhando uma bonificação bem interessante também por isso. Muito bem, hoje sexta-feira estamos recebendo aqui o Luca Valenzuela, ele que é administrador de empresas, está aí vindo com a holding que leva o nome dele, trazendo para Poços de Caldas aí mais um aporte, mais uma ajuda para você empresário, para você investidor, que queira crescer assim como todos querem, não é? Luca, uma pergunta que fizeram aqui. Qual o perfil das empresas? Eu tenho vamos ver, nessa época que passou de pandemia, muita gente começou a fazer comida em casa, eu quero virar um restaurante. Uma ideia. Eu tenho uma porta, uma garagem lá em casa, eu abri uma ajuda para consertar computador. Ou eu já tenho uma empresa já consolidada, uma empresa de nome, e eu preciso de ajuda. Então, de A a Z, cabe todo mundo dentro desse perfil que você falou, que você vai selecionar. Mas qualquer pessoa pode? Qualquer empresa pode. Nós damos preferência, claro, né, para empresas cujo modelo de negócio já está sendo razoavelmente validado, né? Então, assim, existem tipos de investimento para ideias, como eu falei lá atrás. Existe o tipo de investimento em pré-seed, né? O pré-seed, ele é o tipo de investimento onde investe-se aí é altíssimo risco mesmo, né? Porque a empresa ainda não tem cliente, nem a empresa ainda não começou a tracionar no mercado, então investe-se um pouco menos de dinheiro por um share, que a gente fala, por um pedaço da empresa maior, né? Afinal de contas, é apenas uma ideia, né? Então é um projeto ainda em desenvolvimento. O nosso foco ele é muito mais em empresas cujos modelos de negócio já estão em validação ou já foram validados, né? Se for, claro, um grande projeto, uma grande ideia, também, né? Mas a gente dá preferência, a gente dá prioridade para empresas. Não precisa ser uma empresa totalmente estabelecida no mercado, só que empresas, como eu já disse, cujo modelo de negócio esteja razoavelmente, né, validado ou em fase de validação, começando a tração. Ô Luca, você falou que provavelmente você vai trazer para Poços de Caldas parte da sua equipe, dando certo, eu tenho certeza que vai dar certo, porque boa vontade e expertise no negócio vocês têm. Então, mas trocando em miúdos e para ajudar sempre o nosso telespectador que está aí acompanhando e está sempre aqui toda segunda, quarta e sexta acompanhando o Café Interativo,
Por enquanto, então, não tem lugar aqui. Então, como é que eu faço? Eu acesso www.Holding Valenzuela e por ali que eu vou começar os primeiros passos, é isso? Isso, é o contrário, é Valenzuela Holding, né? Invertido, não tem problema. Não tem problema, fica tranquilo. É bom que fica marcado. É bom que fica marcado, exatamente. É Valenzuela com Z, né? Valenzuela com N de navio, Valenzuela com Z, holding.com.br. A gente tem Instagram, né? Tem Facebook, tem um site. Pelo Instagram, quem quiser chamar, chama no direct, mas a gente sempre aconselha para que a pessoa faça o cadastro na plataforma, no site. A gente recebe um e-mail com os dados da empresa, né? Com os dados da pessoa, do empresário, e de lá a gente envia o formulário oficial e a pessoa já passa a ser uma analisada. Perfeito. Ainda dá tempo. Você que está aí na dúvida de participar, de fazer pergunta para o Luca, vocês estão vendo que ele é uma pessoa extremamente capacitada, que pode responder e tirar dúvidas de você, né? Então mande para cá, entre no nosso Facebook, digita lá, dá seu bom dia, que eu faço questão e com muito prazer dar bom dia a você, e pergunte ao Luca, né? Quando vai vir, se já está aqui em Poços, que eu pergunto que eu já vou dar o gancho para ele, né? Que eles estão aqui já em Poços, eles já estiveram essa semana aqui na nossa Virando TV, e eu quero saber se eles vão permanecer por aqui, se eles vão ainda dar o ar da graça, procurar alguma empresa, visitar alguma empresa. Agora é a oportunidade. Você está vendo aí a retomada, né, da sua esperança, então agora é o momento certo. Assim como é o momento também de você pensar bem em onde colocar o seu filho ou a sua filha para estudar. Então vai aí a dica dessa sexta-feira, nada melhor que esta escola que diz assim: o mundo melhor começa na escola. E essa escola é o CEPOC. O Colégio CEPOC se sente honrado por estar preparado para o futuro. Estamos seguindo todos os cuidados na luta contra o coronavírus. Melhoramos nossa estrutura para cumprir os protocolos de saúde e estamos com aulas presenciais, mantendo o distanciamento, mas priorizando a qualidade do ensino e da aprendizagem. É indispensável estarmos juntos, pois a escola proporciona momentos únicos com colegas e professores. Aproximamos cada aluno dos seus sonhos, reduzimos os caminhos entre possibilidade e conquistas, unimos resultado ao desenvolvimento humano. Escolha o melhor para o seu filho. Colégio CEPOC, matrículas abertas. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso convidado mais do que especial, o Luca Valenzuela, ele que está junto com a sua equipe, inclusive estão todos aqui no estúdio, trazendo para Poços de Caldas a Holding Valenzuela, que vai aí ajudar você, empresário, você, investidor, a alinhavar aquele finalzinho da costura que está faltando para que você e sua empresa tenham sucesso. Então, ainda dá tempo, estamos no finalzinho aqui, mas se você quiser participar, entre no nosso Facebook e mande aí a sua pergunta, o seu questionamento e tire a sua dúvida, aproveitando que o Luca vai sair daqui, ele já vai procurar empresa. Capaz, e vai ser procurado por empresas e empresários também. Não tenha dúvida nenhuma disso. Então, você está tendo aí a oportunidade de participar aqui do nosso programa e tirar dúvidas, querer saber mais informações. Eu vou pedir para você, Luca, que você faça um apanhado geral, assim, resumidamente, certo, do que é a Holding Valenzuela, o porquê de Poços de Caldas, para que a pessoa fique com aquilo na cabeça e vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Perfeito. Bom, então só fazendo um apanhado geral, a Valenzuela Holding, ela é uma holding de investimento, não só investimento, mas também administração em micro, pequenas e médias empresas, né? Como eu falei, temos até algumas empresas que já estão se tornando grandes empresas. O nosso foco, ele não é apenas fazer investimentos de curto prazo, né, Bola? Como eu falei, então, o nosso intuito é realmente ajudar o micro, pequeno e médio empresário a crescer, né, a atingir o ganho de escala, só que atingir o ganho de escala de uma forma sustentável, de uma forma saudável, de uma forma que para isso não seja necessário a gente espremer ninguém, né, para que para isso não seja necessário a gente exaurir a empresa, né, a gente sugar a empresa, apenas para que nós tenhamos um retorno muito rápido do nosso capital, né? Então,
para que a gente consiga crescer junto com o empreendedor, crescer junto com o empresário e oferecer esse crescimento e essa rentabilidade para o nosso investidor também a longo prazo. E até uma coisa que é muito interessante, que os investidores, eles tendo uma parte da holding, uma participação na holding, eles se sentem parte também muito forte do crescimento do empreendedor, né? Então, ou seja, quando a gente começa a gerar emprego, quando a gente começa a ver o empresário, o empreendedor, né, emocionado, feliz pelo sonho dele estar se concretizando, pelas metas estarem sendo batidas, e não só as metas atuais, né, mas uma vez que você chega, como eu falei, no ponto B, o ponto B, ele é alcançado, ele vira o novo ponto A, né, então beleza, agora aonde que a gente vai, entendeu? Então isso é muito gratificante, isso é muito bom, tanto para a gente, para nós que estamos intermediando, né, na verdade nós somos uma intermediadora do investimento e principalmente um suporte administrativo altamente especializado. Então, para quem quer ter essa ajuda dentro da empresa, para quem quer ter essa participação a médio e longo prazo, nos procura. Estamos abertos para receber empresas pelas próximas 3 ou 4 semanas. Não tem mercado específico. Beleza, é moda, é tecnologia, é futebol, é restaurante, enfim. Não existe um mercado específico, tá? Então, queremos receber empresas de diversos setores, diversos mercados. Se você aí tem também outros amigos que possam se fazer valer do investimento, nos procura, faça o cadastro na plataforma e é isso. Só tenho que agradecer muito toda a equipe do Café Interativo, a você, a toda essa equipe maravilhosa que nos recebeu, para que a gente possa abrir as portas, né, para a região, que eu tenho certeza que vai poder fazer grande uso dessa oportunidade. Aqui sempre as portas estão abertas para pessoas como você e o seu pessoal que vem trazer boas notícias para Poços de Caldas, que está tão carente de boas notícias. Então tá aí, vocês chegaram no momento certo para que você, empresário, para que você, investidor, fique ciente que agora tem a Holding Valenzuela, que veio aí para fazer aquele hiato que faltava, né? Aquele pedacinho que faltava está aqui. Ô Luca, eu quero agradecer imensamente, quero desejar sucesso, quero desejar muito trabalho, quero desejar que você tenha não só 4 empresas que você falou, mas 40, 50, 60, se Deus quiser. Um monte de empresas aqui em Poços de Caldas, que todos tenham sucesso, que todos tenham rentabilidade, que todos saiam satisfeitos e felizes, porque essa é a meta nossa, né? Nós humanos queremos ser felizes, queremos ter aí um sossego merecido e, logicamente, que para ter tudo isso aí a gente precisa de ajuda. A ajuda chegou. A Holding Valenzuela. Luca, muito obrigado. Espero estar lá com você mais para frente, trazendo aqui. Falei assim, sem dúvida. Daqui 2 meses eu volto aqui, só vim falar para você que está aqui a carta de quantidade de empresas que estão rendendo, aqui estão os investidores. Eu tenho certeza que nós vamos ter esse dia. Com certeza, então faço questão. Já fica convidado então, tá? Já é um compromisso seu. Perfeito. E o compromisso com você é que na segunda-feira nós retornaremos com mais um café interativo aqui pela nossa Virando TV. A todos vocês, um belíssimo final de semana, com muita paz, muita alegria, muita saúde e daqui a pouco muito dinheiro no bolso, porque afinal de contas a Holding Valenzuela está chegando em Poços de Caldas e está trazendo aí boas notícias. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado e até lá. Café Interativo, oferecimento, Pone Cervejaria, mineira até os ossos e deliciosamente Poços Caldense. Dona Café, experimente e se surpreenda. Gescom Contabilidade, venha ser Gescom.
Venha conhecer a nova sede do Laboratório Viotti, localizada Rua Paraíba, número 150, esquina com Rua Amazonas. Contando com equipe especializada, profissionais capacitados, equipamentos modernos e tudo que um bom laboratório precisa unir para obter resultados de excelência. Na nova sede do Viotti, você tem a garantia de muito mais conforto, sofisticação e um design todo pensado em você. Aguardamos sua visita. A Gescom Contabilidade, um escritório que presta serviços contábeis para Poços e região, possui ótima estrutura física, além de funcionários qualificados. Confiança e competência são as palavras que descrevem a Gescom Contabilidade. Você sabe o que é melhor, por isso busca o melhor. Sem dúvida nenhuma, é um ótimo investimento para empresas que precisam não apenas de um contador, mas de uma assessoria completa na área fiscal, contábil e tributária. Siga a Gescom Contabilidade nas redes sociais. A Gescom Contabilidade